Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Luz Viva. Hoje nós vamos falar da nossa luta e sobre a tentação que Jesus teve que enfrentar no deserto. Quando Jesus estava no deserto, estava sendo tentado pelo inimigo da nossa alma, Satanás. E o que nós podemos entender é que tem horas que parece que ninguém vê a nossa luta. A gente passa por dias em que a fé enfraquece, a alma se cansa e a vontade é de largar tudo. Entendeu o que eu disse? Chegamos em um momento na nossa vida que pensamos em largar tudo. O que significa desistir de tudo. É nesse momento, preste atenção que é nesse momento que o inimigo sussurra no nosso ouvido, dizendo: você não é forte o suficiente. Você não é quem Deus disse que é. Olha que o inimigo, o diabo, sussurra no teu ouvido, no meu ouvido, no nosso ouvido, dizendo: você não é forte o suficiente. Você não é quem Deus disse que é. Você merece algo melhor. Porque você espera em Deus. Olha o que o diabo diz. Porque você espera em Deus. Mas olha o que Jesus fez. Ele não respondeu com gritos nem com força física. Ele respondeu com a palavra. Simples, direto e sem ceder. Isso nos ensina algo poderoso. Não é sobre a força da carne, é sobre a força da nossa fé. A tentação vai vir e o deserto também. E o que possamos entender, mas se a palavra estiver viva dentro de nós, teremos uma resposta pronta, uma resposta nascida da confiança em Deus. Quando foi a última vez que você foi tentado? Quando foi a última vez que você foi tentado? E qual foi a sua resposta? Seja ela qual for, saiba de uma coisa: ainda dá tempo de escolher o caminho certo. O que eu disse? Ainda dá tempo de você escolher o caminho certo. Jesus já nos mostrou qual é o caminho. Deus não levou Jesus ao deserto por acaso. Deus não levou Jesus ao deserto por acaso. Ele poderia ter começado o ministério direto. Jesus poderia ter começado o ministério direto, com milagres, pregações, curas. Mas antes de tudo isso, veio o silêncio, o isolamento, a luta invisível. E é exatamente assim com a gente. Às vezes a gente pergunta: por que Deus permite passar por isso? Mas a verdade é que mesmo que ninguém entenda, ou que nós não entendemos na hora, o deserto prepara a gente para viver algo maior. Jesus saiu do deserto mais forte, mais cheio do Espírito Santo, pronto para cumprir a missão. O deserto não é para nos
matar. O deserto é para nos fortalecer. Aleluia. Muitas pessoas, elas passam por deserto na sua vida. E muitas pessoas, elas pensam que o deserto é permanente, que o deserto é para ficar. Deserto é de passagem, não é para permanecer. Existem vários tipos de deserto. Deserto do desemprego, deserto da enfermidade, deserto no casamento, na família. As pessoas passam por vários tipos de situações que vem mostrando que é o deserto o qual ela está vivendo. Mas o que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com Jesus? Jesus saiu do deserto mais forte, mais cheio do Espírito Santo e pronto para o quê? Cumprir a missão. É necessário passar pelo deserto. Quando passamos pelo deserto, estamos sendo fortalecidos por Deus, preparados para poder cumprir a nossa missão aqui na terra. Glórias a Deus. Talvez você pode estar vivendo um deserto agora. É isso aí que eu estou dizendo. Talvez você pode estar vivendo um deserto agora, se sentindo sozinho, cansado, sem direção. Nunca, preste atenção, nunca entendemos o porquê passar por isso, não é verdade? Por muitas vezes nós nos perguntamos por que estamos passando por este deserto, por que estamos passando por esta situação, por que passar por isso? Quando estamos no meio do deserto, mas e se esse tempo que você está vivendo for justamente o momento em que Deus está moldando o seu coração? Talvez você está passando por um deserto, por um problema, por uma dificuldade, ou talvez por um desemprego, por uma doença. Eu não sei qual é o tipo de deserto que você está passando neste momento, mas quem sabe se você está vivendo este deserto agora, porque Deus está o quê? Moldando o seu coração. Eu quero te dizer algo muito importante, eu quero que você coloque na sua mente e no seu coração. Preste atenção. A dor não vem para destruir. Ok? Preste atenção. A dor não vem para destruir. Ela vem para mostrar quem você realmente é. Aleluia. A dor não vem para destruir. Ela vem para mostrar quem você realmente é e em quem você está firmado a sua fé. Em quem você está firmando a sua fé? Você está firmando a sua fé em Deus. A dor, tudo isso vem mostrar que nós estamos firmando a nossa fé em Deus. Assim também, preste atenção, assim como Jesus, você também pode sair desse deserto mais forte do que entrou. A história não termina no deserto, ela começa lá, mas ela não termina no deserto. Preste atenção. A tua história ela pode ter começado no deserto, mas ela não vai terminar no deserto. E nós sabemos que quando nós falamos sobre a tentação de Jesus lá em Mateus capítulo 4, nós podemos entender que a tentação ela já havia acontecido antes, lá no Antigo Testamento, lá no princípio, antes do dilúvio. Você sabia disso? Antes do dilúvio, a tentação já estava lá. E nós vamos entender algo maravilhoso. Jesus não foi o primeiro a ser tentado. Você acredita nisso? Mas é verdade. Jesus, ele não foi o primeiro a ser tentado. O auge dessa tentação foi antes do dilúvio, na época de Noé. Você sabia disso? Por quê? Você vai entender. Anjos caíram
que eu disse? Anjos caídos se uniram com mulheres humanas. É isso aí. Anjos caídos uniram-se com mulheres humanas e tiveram filhos com elas. Dessa união nasceram gigantes conhecidos como Nefilins. Eles espalharam o caos, a violência e acabaram com o planeta. A situação ficou tão grave que a única saída de Deus foi destruir tudo e todos. Por isso teve o dilúvio na época de Noé. Muitas pessoas falam, se os anjos, quando viram as mulheres mais lindas, filha dos homens, se uniram com elas, imagina nós. A pessoa, quando fala isso, elas não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus e nem o fundamento da palavra de Deus. Nós não somos caídos. Aqueles anjos que viram as mulheres, as filhas dos homens, se encantaram com elas, porque elas eram lindas, o que eu disse? Elas eram mulheres lindas. E os anjos, quando viram aquelas mulheres, se encantaram com as suas belezas, que foram muitas, né? Mulheres lindas, maravilhosas naquele tempo. Então, os anjos, quando viram aquelas mulheres, pegaram aquelas mulheres para eles. Mas esses anjos não eram os anjos de Deus. E por isso, nós não podemos dizer, se os anjos de Deus pecaram, não aguentaram, imagina nós. Não pode dizer isso, meu amigo. Por que não? Porque aqueles anjos eram anjos caídos. Não eram anjos de Deus, ok? Foram os anjos que foram lançados fora do céu junto com Lúcifer. Não foram os anjos de Deus que viram aquelas mulheres e se gamaram, se uniram, tiveram filhos, nasceram gigantes com elas. Não foi os anjos de Deus, foi os anjos caídos. Então, quando você for falar, preste muita atenção, porque você pode estar se igualando aos anjos caídos. Você não é igual aos anjos caídos. Você, eu, nós somos servos de Deus. Aleluia, a palavra de Deus diz, o próprio Senhor diz, que aquele que anda com Ele, que caminha com Ele, está na luz. E não andam nas trevas. Então, se você é luz, se eu sou luz, nós não podemos nos comparar aos anjos caídos, que são trevas. Muitas pessoas eu já ouvi dizer, as mulheres encantam os homens, as mulheres têm o poder da sedução, e é difícil escapar do encantamento de uma mulher, porque os anjos viram as mulheres e não aguentaram. Quem sou eu? Quantas pessoas falam isso? Quem sou eu? Se os anjos não aguentou, quem sou eu? A pessoa que fala desse jeito está errado, tá? Está errado. E este vídeo, este aprendizado aqui é algo maravilhoso de Deus, porque na tentação ali foi os anjos caídos que pecaram, mas já tinha a tentação desde o tempo de Noé. Quando nós falamos da tentação de Jesus lá em Mateus capítulo 4, tá? Jesus, ele estava sendo preparado para uma grande missão, e por isso o diabo estava tentando Jesus, mas nós entendemos que Jesus saiu mais forte de lá, cheio do Espírito Santo e pronto para cumprir a missão dele. Na tentação que caíram, foi quem? Foi os anjos caídos que caíram, porque já estavam caídos. E eles não poderiam vencer porque já eram anjos caídos. Jesus não, Jesus estava cheio do Espírito Santo e dentro da palavra, e venceu dentro da palavra de Deus. Nós podemos vencer também, como eu falei anteriormente, se a palavra de Deus estiver em nós, nós poderemos vencer também, ok? Espero que este vídeo tenha aí trago algo muito importante para você.
Um aprendizado muito bom, que nós sabemos que a tentação é algo que nós só vamos vencer se nós estivermos firmados em Deus, com fé em Deus, e aí nós vamos vencer. Porque Jesus, ele tinha a resposta certa para dar ao diabo, para dar a Satanás. Ele deu a resposta certa no tempo certo, na hora certa. E por isso Jesus venceu dentro da palavra e cheio do Espírito Santo. Os anjos caídos, quando viram a mulher, as filhas dos homens, caíram, porque já eram caídos. Mas Jesus estava fortalecido em Deus e cheio do Espírito Santo. Tinha acabado de ser batizado pelo seu primo João Batista, quando foi levado ao deserto, naquele propósito de 40 dias e 40 noites. E quando o diabo ele chega para tentar Jesus, ele espera o momento da fraqueza. Como eu já deixei vídeos ministrando a palavra de Deus aqui no YouTube falando sobre isso. O diabo, ele espera o tempo que nós estamos fracos na nossa fé para nos atacar. Porque quando estamos fortes na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, o diabo ele não consegue se aproximar de nós para nos desviar de Deus. Mas se nós estivermos fracos na fé e ele ver que nós estamos fracos, ele está esperando o momento, e o momento que nós estamos fracos na fé vai ser o momento em que ele vai atacar. Por isso devemos sempre estarmos fortalecidos em Deus e no seu poder, no Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo, para que o diabo ele não venha a nos desviar do plano e propósito de Deus na nossa vida, ok? Glórias a Deus. Nós entendemos na palavra de Deus o que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele não respondeu com gritos, nem com força física. Ele respondeu com a palavra, simples, direto e sem ceder, viu? Jesus respondeu na palavra. Qual a palavra? A palavra de Deus. Fiquem todos na santa paz. Que Deus abençoe a todos.